Percorrendo os caminhos da catequese, dentro da vida da igreja, nos deparamos com a chamada Era do Catecismo, que compreende o período dos séculos XV ao XVI. Ao nos voltarmos para a palavra catecismo, encontramos diante de um termo que carrega profundos significados e não pode ser dissociado de sua construção histórica. Pensar em livro ou aulas de catecismo, expressões que até hoje permanecem e influem em muitos modos de fazer catequese. Só são compreendidos com um retorno histórico aos processos que nos levam aos tempos da Reforma Protestante e Contra-Reforma Católica e dos seus posteriores desdobramentos. Assim, voltando ao século XV, encontramos a Igreja empenhada em responder aos desafios das lutas do Império Romano com os turcos e sua reforma interna. A questão da mudança do paradigma do teocentrismo medieval para o humanismo colocava a Igreja em uma nova situação, que exigia novos modos de relacionar-se com a sociedade. Tínhamos então uma mudança tanto no campo político como religioso, auxiliado por fatores com a expressão comercial e da descoberta da imprensa. Outra mudança cultural significativa foi trazida pelo movimento renascentista, com seu anseio de redescobrir e retomar ideias da antiguidade clássica. Situações críticas afligiam a Igreja por dentro. Era o tempo em que muitos papas acreditavam ser donos do patrimônio pétre e favoreciam assim seus familiares. Nessa fase da história, a preocupação com o poder, nepotismo e mundanização marcavam um pensamento frequente entre alguns eclesiásticos. Por outro lado baixo, o clero era recente de formação e vivia uma despreocupação com os aspectos morais. E os leigos mantinham-se fiéis às devoções aos santos e às relíquias. O clímax dessa fase parece ter sido atingido sobre o papado de Alexandre VI. Nesse período, que clamava por mudanças, surgiram movimentos de reforma dentro da Igreja. O fenômeno da observância e das reformas na vida religiosa é um fato que comprova isso. Em 1517, Lutero ensinava as suas 95 teses aos arcebispos de Magdeburgo e Mainz e ao bispo de Brandemburgo. Aos poucos, o movimento intitulado protestante ganha adeptos e defensores e vai construindo uma doutrina própria. Em 1536, João Calvino também começa um movimento de reforma, centrado na certeza da predestinação, que ficou conhecido como Calvinismo. E também na Inglaterra, uma nova vertente cristã surge após algumas controvérsias acerca do matrimônio do rei Henrique VIII. No ano de 1534, tem origem a Igreja Inglesa ou Anglicana, tendo como chefe supremo o monarca inglês. Esses e outros fatores mostram a expansão do movimento protestante. O Concílio de Trento. Com Paulo III, o papado começava a buscar uma reforma da Igreja. Em 1545, convocou o Concílio Ecumênico para Trento. Esse concílio passou por 3 fases.
1545 a 1549. Discutiu sobre a Sagrada Escritura e tradição, sobre pecado original e a justificação e sobre a doutrina dos sacramentos. Em 1551, sob a orientação do Papa Júlio III, abordou a presença real, transubstanciação e penitência, suspenso por conta de uma revolta dos príncipes protestantes em 1552. Então, só 10 anos depois, em 1562, o Papa Pio IV retomou o concílio. Ali se precisavam muitos elementos da doutrina católica e aspectos pastorais. Enfim, em 1564, o Papa Pio IV confirmou os decretos de disposições da Reforma Tridentina. A partir então, surge um movimento de renovação da Igreja à luz do pensamento emanado de Trento. Como protagonistas destas mudanças, temos os papas Pio V, Gregório XIII e Sisto V. A reorganização da vida pastoral e religiosa conta também com numerosos nomes. Muitos deles deram forte exemplo de santidade. E com o surgimento de pregadores e outros elementos desta época, se tinha criado o ambiente para o que se chama de a Contra-Reforma. Mas, por outro lado, esse ideal apologético junto às atividades da Inquisição trouxeram consigo a perseguição aos hereges, a proibição de livros e outras condenações. Os horizontes do mundo europeu se alargaram com as incursões de navegantes ao chamado Novo Mundo. O novo impulso missionário acompanhou as esquadras dos conquistadores com a intenção de evangelizar aquelas terras. Se existem exemplos de dominação e de catequese como sinônimo de colonização do pensamento, temos ainda exemplos como o de Bartolomeu de Las Casas e Pedro Claver, que questionavam a brutalidade dos dominadores europeus. Também, o Oriente Extremo foi visitado e cristianismo se encontrou com as culturas indiana, japonesa e chinesa. Nesse período, se ressalta o papel das ordens e congregações, à frentes missionárias. Uma situação que pede mudanças. O trabalho da catequese pode ser analisado como resposta ao contexto socio-religioso e pastoral da época. Frente às reformas e crises, a Igreja Católica reconhece a necessidade de uma nova catequese que assegure a sua unidade religiosa, que instrua os fiéis em alguns elementos da doutrina cristã. Era imprevisível lançar clareza sobre a própria fé e mais. Diante da pouca formação bíblica e doutrinal fornecida, são denúncias por Lutero com uma circunstância lamentável. Desse modo, garantir que cada fiel soubesse o básico das coisas necessárias à salvação. O forte acento da pregação de então centrava-se no devocionismo e moralismo. Essas e outras inadequadas situações pastorais formam o chão onde brotou a necessidade de uma renovação na instrução religiosa que pudesse servir como uma nova cristianização, um tanto menos superficial. E para servir de ferramenta para esta nova ação pastoral, é que se começam a esquematizar catecismos.
Evangelização e catequese nos primeiros séculos da Idade Moderna. Pelas opções do Concílio de Trento, a Igreja Católica põe em movimento uma catequese imponente, utilizando suas principais energias. A terceira evangelização começa em 1600. Deu início ao novo processo de cristianização dos ambientes rurais e urbanos da Europa, juntamente com um novo modelo de fazer e conceber a catequese. A catequese, então, passa a ser vista como o ensino da doutrina cristã, concentrada no catecismo. E referido livro, que ocupou um lugar de destaque, se trata um manual que sintetiza a doutrina necessária para a vida dos fiéis. O catecismo se apresentava assim como a resposta certa para as questões de fé em uma linguagem simples. Assim, a composição de texto para a catequese passou a ser objeto de muitos esforços, seja no meio protestante ou no âmbito católico. Catecismos da Reforma Protestante. Lutero estava preocupado com o ensino da doutrina cristã, visto a debilidade que esse aspecto se encontrava. Em 1529, são publicadas as 8 tábuas catequéticas para a família, o Catecismo em Língua e o Pequeno Catecismo Alemã. A estrutura dos catecismos é composta pelos mandamentos, credo, Pai Nosso, sacramentos do batismo, Eucaristia e uma exortação à confissão. Os objetivos eram indicar aos fiéis o caminho para a maturação cristã e salvação. A intenção desses escritos era mais pastoral do que polêmica. Outras marcas suas também são um aprofundamento na espiritualidade e no contato com as Sagradas Escrituras. Catecismo de Calvino. A preocupação dos escritos catequéticos de João Calvino é doutrinal, e assim o catecismo se torna regra de fé. As obras de Calvino assumem um caráter de compilação sistemática e uma referência no confronto com os outros escritos catequéticos. Porém, observa-se a necessidade de sínteses mais breves e fáceis. Deste modo, é que em 1537, Calvino prepara uma obra para a instrução e confissão de fé. Em 1541, escreve o Catecismo da Igreja de Genebra, que visa ser uma instrução para educar as crianças no cristianismo. Nele se ressalta o esquema básico: fé, lei, oração e sacramentos. Embora com muita aceitação inicial, o Catecismo de Genebra cede lugar para o Catecismo de Heidelberg, com uma linguagem mais adaptada em sentido pedagógico. O texto de Calvino foi suscitar na França a compilação do Catecismo de Alger, exercendo influência sobre a catequese católica. Os catecismos católicos. Os católicos, por sua vez, também compilaram diversos catecismos, entre os quais destacamos os produzidos pelos jesuítas Pedro Canísio, Edmundo Alger e Roberto Bellarmino. Frente a uma crescente adesão às ideias luteranas e pela preocupação com o avanço da reforma, são os pontos iniciais do trabalho de Canísio, que chega a compilar 3 catecismos: o Catecismo Grande, o Catecismo Pequeno
e o Catecismo Médio. Os 3 textos de Canísio assumiram então a seguinte estrutura: sabedoria, fé, esperança, caridade, os sacramentos e a justiça cristã, e eram caracterizados pelas inúmeras citações bíblicas e patrísticas. Catecismo de Alger. Em 1563, como resposta ao formulário de Calvino, é que o jesuíta francês Edmundo Alger redige o Catecismo e Síndice da Doutrina Cristã. Esse catecismo vai assumir várias edições e formas destinadas aos jovens, adultos e crianças. Também formulou textos catequéticos para os analfabetos e para os clérigos e pessoas versadas em latim e grego. Nota-se que mesmo depois do sucesso inicial e posterior substituição pelo Catecismo de Canísio, os escritores de Alger são marco para os futuros catecismos franceses. Catecismo de Bellarmino. No final do século XVI, aparece o primeiro catecismo italiano, obra de Roberto Bellarmino. Os 2 textos escritos por ele são, respectivamente, em uma breve doutrina cristã para que possamos aprender mentalmente, de 1597, e uma mais abundante declaração da doutrina cristã para o uso daqueles que a ensinam às crianças e outras pessoas simples, composta na forma de diálogo e publicado em 1598. Esses 2 textos têm como destinatários, respectivamente, crianças e padres, catequistas e professores. Estrutura: fé, esperança, caridade, sacramentos e justiça, que é igual ao de Canísio. O que se deve? Acreditar, o símbolo; esperar, Pai Nosso e Ave Maria; cumprir, mandamentos; adquirir, os 7 sacramentos; praticar, virtudes, obras de misericórdia. O empenho na instrução religiosa de pastores e fiéis e o catecismo suscitado no Concílio de Trento vão marcar uma nova fase na vida da Igreja Católica. Seguindo as orientações de Trento, se deu uma maior atenção à educação escolar cristã. Foram feitas instruções dominicais aos adultos e especialmente se deu com o surgimento da catequese paroquial para as crianças. A paróquia passa a assumir a instrução religiosa das crianças, que estava até então o cargo das famílias. Outras discussões do Concílio de Trento foi a de redigir um catecismo, que após discussões sobre respectivas e destinatários, passou finalmente a ser uma espécie de guia para párocos e pregadores. Assim, se enfatizava o papel do clero, em especial dos párocos, como responsáveis e mediadores da catequese. À frente da comissão criada por Pio IV estava Carlos Borromeu, que entregou nas mãos de Pio V o resultado desta missão. Em 1566, é publicada em Roma a primeira edição do Catecismo do Concílio de Trento aos párocos, que também ficou conhecido como Catecismo Tridentino, Catecismo Romano ou Catecismo de Pio V. A estrutura era composta de 4 partes: a fé e o símbolo, os sacramentos e os mandamentos, o Pai Nosso, baseado em um esquema da ação divina em direção à humanidade e depois da humanidade em relação a Deus. O seu objetivo principal era levar o conhecimento e o seguimento de Jesus Cristo
Além das decisões conciliares, muitas outras instâncias e grupos atuaram nesse reflorescimento da catequese. Aqui destacamos as escolas, companhias e congregações da doutrina cristã. O trabalho desse movimento desencadeou também um método de fazer catequese, ganhando destaque o trabalho das escolas e companhias em Milão. E nessas escolas surgia uma estrutura de lição semanal, que podemos esboçar nos seguintes pontos: convites, encontros, debates catequéticos. Nesse momento, reaparece na igreja a figura dos catequistas leigos, que deveria agir ao lado do pároco, como seu auxiliar.